trazer um grande resultado dentro das nossas casas. Primeiro pilar, primeira coluna que não pode faltar, se chama estabilidade. Um ambiente familiar, ele tem que ser composto por pessoas equilibradas, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. A falta da tão sonhada estabilidade enfraquece os relacionamentos e isso poderá abalar e comprometer a segurança de toda a família. Precisamos, isso cabe a gente, tá? Precisamos chamar a responsabilidade em estar promovendo a estabilidade dentro dos nossos lares. E como que isso é feito? Como eu posso trazer isso para dentro da minha casa? Primeira dica, olha, essa primeira dica é fundamental para você ter estabilidade dentro da sua casa. Anote aí, traga Deus para dentro do seu lar. Eu passei por muitos apertos dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, enquanto eu não conhecia Deus. Mas a partir do momento que eu ouvi falar de um Deus que ama a família e que entregou o seu Filho por amor a cada um de nós, e procurei conhecer melhor esse Deus, e depois eu faço questão que o Senhor se faça presente dentro da minha casa. Tudo mudou. Porque Deus, dentro da sua casa, Ele vai te ensinar tudo que você precisa para que a sua casa tenha estabilidade espiritual, emocional, e Ele vai te ajudar também a entender as suas finanças e administrar de uma forma sábia. Daí vocês podem me falar uma coisa assim: você está querendo dizer o que com isso? Eu sou crente, eu sou servo de Deus, como é que você está falando para mim trazer Deus para dentro da minha casa? Eu faço a seguinte pergunta para vocês: vocês devem conhecer pessoas, devem conhecer famílias que professam a fé em Cristo, mas que dentro dos seus lares é uma perfeita confusão. Você vê de tudo, menos Deus dentro da sua casa. Deus precisa ser o centro e ser o Senhor do seu lar. Convida Ele para estar todos os dias fazendo parte da sua vida. Leve Ele para dentro da sua casa e fala para Ele: Senhor, sem a Tua presença aqui, eu não sei o que fazer. Eu não sei como que eu vou tomar decisões. Na minha casa, os nossos relacionamentos, tanto eu com a minha esposa, como nós dois com os nossos filhos, nós precisamos das orientações de Deus. E nós estamos sempre clamando por misericórdia, que Ele possa trazer a instrução para que a gente possa conduzir em bom êxito o nosso lar. Então a primeira dica é essa: traga Deus para dentro do seu lar, para que o seu convívio diário com a sua família possa ser o melhor possível. Seja o Senhor o centro do seu relacionamento familiar. E com isso, com essa atitude, você pode estar certo. Você vai começar a ver resultados extraordinários dentro da sua casa. E o que essa atitude pode produzir nos corações de uma família, quando as pessoas não reconhecem a Deus dentro dos seus lares? Os filhos ficam confusos. Afinal de contas, papai e mamãe se dizem servos de Deus, mas não é o que eu tenho visto dentro da minha casa. E isso é muito perturbador. Deus não espera a perfeição de vocês. Deus não espera a perfeição minha. Até porque Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, enquanto seres humanos que somos. Mas Ele espera que possamos promover a estabilidade dentro dos nossos lares, nos corações da nossa família, por conta do nosso proceder. Tenha o Senhor como seu maior mentor. Hoje as pessoas têm como mentoria qualquer pessoa. Hoje as pessoas aceitam conselhos. Hoje as pessoas querem ouvir qualquer pessoa. Tenha o Senhor como o maior mentor da sua casa. Consulte a Ele antes de tomar decisões. Às vezes lá em casa acontecem situações, porque lá em casa não tem pessoas que acertam sempre. Às vezes a gente erra,
Às vezes a gente se equivoca em algumas colocações que nós fazemos e por conta disso a gente às vezes passa por um conflito. Mas eu aprendi que a Bíblia, ela tem resposta para todas as questões que nós precisamos na condução dos nossos filhos. E vez por outra eu lanço mão da Bíblia, busco na palavra de Deus algo para falar para a minha família, para que eles possam se sentir seguros. A família precisa ser um lugar de segurança para todos que ali habitam. Então vocês têm que fazer isso. Isso trará sempre segurança para a sua família. Esteja sensível à direção de Deus e aplique dentro do seio familiar tudo que o Senhor te orientar, com sabedoria que vem do alto. Não é sabedoria humana, não é pautado nas experiências que você viveu dentro da sua casa, na sua criação, até porque nós sabemos que a criação que nós tivemos, para aqueles que já são assim um pouco mais velhos como eu, foi outra criação. Eu já ouvi muitos jovens falar assim, isso não é bem assim, pai, isso não é bem assim, mas os tempos são outros. Realmente, os tempos são outros, e que tempos difíceis nós temos vivido, né? Mas a palavra de Deus é a mesma, e a palavra de Deus precisa ser regra de fé dentro da nossa casa. Nós temos que estar pautados no que ela diz, e não no que os nossos filhos ouvem aí fora, porque aí fora a gente tem ouvido muita coisa, né? Coisas que confundem até aqueles que se acham experientes. Imagina jovem que não sabe nada. Então, esteja sensível à direção de Deus. Ouça tudo que o Espírito Santo te conduzir. E passe para a sua família. Passe para os seus filhos. A segunda coluna, que não pode ser comprometida dentro de um lar, se chama perdão. Essa coluna, então, todos sabem que no nosso relacionamento familiar, principalmente, não só dentro da nossa casa, lá fora também, né? Nós cometemos alguns deslizes, alguns equívocos, algumas opiniões, algumas atitudes que não deveríamos cometer, alguns erros. E o que seria da gente se não fosse o perdão? Seria difícil, né? Você às vezes fala uma coisa para um filho, ou você fala alguma coisa com o seu cônjuge e depois você, caramba, foi mal, essa fala não era para ter acontecido. Mas nós temos o perdão, né? Para que haja restauração da nossa família. Todos aqueles que um dia foram perdoados por Deus têm que estar dispostos a perdoar. Se você tem dificuldade em lidar com o perdão, ore e peça ao Senhor para que haja perdão e reconciliação dentro da sua casa. Lembre-se que somente através do perdão relacionamentos podem ser restaurados. E com isso, temos a possibilidade de continuar caminhando nessa estrada chamada vida, somente através do perdão. Não se esqueçam de um trecho importante na oração modelo. Todo mundo conhece a oração modelo, né? Pai Nosso que estás no céu, conhece, né? Lembre-se desse trecho importante da oração modelo, que fala assim, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente quer o perdão de Deus, né? Eu não sei vocês, mas eu necessito do perdão de Deus todos os dias. Eu quando vou deitar, eu sempre falo, Senhor, me perdoe se eu deixei de fazer alguma coisa que o Senhor falou comigo e eu não prestei atenção, ou me perdoe por alguma atitude dentro da minha casa, dentro dos meus relacionamentos, que não, eu fiz errado, não pensei, não refleti, me perdoa. A gente necessita ou não do perdão de Deus todos os dias? Necessitamos. Então todos os dias ao deitar eu peço perdão ao Senhor e consigo dormir em paz porque eu me sinto perdoado. Ou seja, se a gente necessita do perdão de Deus, por que nós vamos ter dificuldade em aplicar o perdão dentro da nossa casa? Perdoar é entregar tudo nas mãos de Deus, pois todo pecado acaba sendo contrário ao Altíssimo, e a Ele pertence a vingança. O cristão só terá perdão divino se estiver disposto a perdoar também. Então, que vocês possam estar sempre prontos a entender melhor o perdão.
a compreender a necessidade do perdão. Olha o que o livro de Colossenses, capítulo 3:13 nos fala. Colossenses 3:3. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E mesmo a gente sendo conhecedor dessa verdade, temos tantas dificuldades em exercer o perdão dentro dos nossos relacionamentos, sem entender o quanto isso nos prejudica. Você sabia que a falta de perdão ela causa doenças? A causa do perdão ela causa males que você só vai descobrir lá na frente, dentro de um consultório médico, porque você está retendo o perdão, porque você está aprisionando uma pessoa pela falta do perdão, porque você prefere conviver com a mágoa e com o ressentimento do que liberar perdão. Afinal de contas, o que essa pessoa me fez eu não perdoo. Já imaginou se dessa forma Deus falasse com a gente? Não, isso que você fez foi demais. Essa sua desobediência eu não vou te perdoar. Graças a Deus que Ele não é assim com a gente. A palavra de Deus fala que Ele é misericordioso e as suas misericórdias têm se renovado a cada amanhecer. Deus é fiel. Nós temos que aprender com Ele. Vamos colocar a palavra de Deus, aplicar na nossa vida, entendendo a necessidade de perdoar para sermos perdoados. E dessa forma, nós estaremos vivendo em segurança dentro dos nossos lares. A terceira coluna que sustenta a família é o fato de você servir a Deus com inteireza de coração. Foi por isso que o profeta Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele entendia da importância dessa declaração. Eu procuro falar isso lá para meus filhos. A gente não tem muito para entregar para vocês, mas nós gostaríamos muito de que vocês rendessem o coração de vocês a Deus e entregassem a vida de vocês completamente aos cuidados do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer. Eu quero falar isso com propriedade. Eu e minha casa serviremos com inteireza, com fidelidade, com dedicação, com aplicação, uma vida no altar. Isso é algo que não pode faltar na vida de um servo de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração cujo significado expressa o compromisso com o verdadeiro Deus dentro da unidade familiar. Isso aconteceu na vida de Josué, na ocasião em que ele convocou o povo de Israel a reafirmar a aliança com Deus. Josué sabia dessa importância e ele usou o exemplo dele e da família dele para que o povo de Israel pudesse entender que a gente precisa ser fiel a Deus. Isso precisa ser uma realidade dentro da nossa casa. Precisamos mostrar aos nossos a importância que existe para nós em sermos servos de Deus e mantermos uma constante aliança com Ele. Não desista de ter uma família sacerdotal. Envolva a sua família com as coisas de Deus. Uma das bases mais importantes da família é a educação cristã. Só para vocês terem uma ideia, durante muitos anos, os Estados Unidos da América, eles levavam muito a sério a educação religiosa cristã dentro das escolas, mas levavam muito a sério. Era uma disciplina como qualquer outra, de suma importância, assim como se estudava matemática, geografia, química, física, tinha que ter a educação cristã dentro dos colégios, tinha que ter uma base, os alunos tinham que conhecer esse Deus, até que um certo ponto houve um decreto nos Estados Unidos, não se tem mais essa disciplina nas escolas. E vocês sabem qual foi o resultado disso? É só vocês olharem e se lembrarem do que está acontecendo, do que já aconteceu e tem acontecido constantemente dentro das escolas nos Estados Unidos. Ataques
pessoas que entram enfurecidos, alunos, e saem matando um monte de gente. Gente, nós precisamos entender sobre a necessidade de educarmos os nossos, apresentando a Deus a eles e falando da importância que esse Deus tem para a nossa família. Nós precisamos nos esforçar em investirmos tempo em conhecer ao Senhor, ao meditarmos todos os dias na preciosa palavra de Deus. Quando você abre uma Bíblia e você abre mão das coisas que você já está acostumado a fazer rotineiramente, ver uma televisão, bater um papo, visitar um telefone, um aplicativo, mas você para tudo isso, abre mão, e você fala, agora eu vou investir pelo menos uns minutinhos aqui, meditando nessa palavra, vendo o que Deus tem para me revelar. Eu quero conhecer mais esse Deus. Você pode estar certo, você está trazendo para dentro da sua vida algo precioso que você, com o tempo, naturalmente vai estar transmitindo para a sua família. E todos vão sentir o desejo de conhecer esse Deus como você tem feito. Então isso é algo importantíssimo. Desenvolva o hábito de realizar cultos domésticos. Gente, culto doméstico não tem nada a ver com isso que a gente vê aqui. Culto doméstico pode ser que tenha um louvor, pode ser que não tenha, com certeza vai ter momentos de oração, de conversação da nossa família com Deus. Vai ter um momento que nós vamos pegar uma pequena porção da palavra de Deus, vamos meditar sobre aquilo e ver o que aquilo pode ser aplicado dentro da nossa casa, ou o que está faltando na nossa casa, que aquilo ali está nos ensinando a fazer. Lá em casa, nós começamos há um tempo atrás a fazer um culto doméstico, e são raríssimos os dias que a gente não tem um tempo de meditação. E agora nós até mudamos a pauta. Antigamente, geralmente, era eu, às vezes Sandra, que trazia uma pequena porção da palavra para meditar. Agora, nós envolvemos a todos, só a cada dia um, hein? Quando dia tal vai ser você, agora esse outro dia vai ser você. A gente envolveu, a gente precisa fazer isso, a gente precisa transmitir isso. Gente, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos saber o que Deus tem para a nossa casa. Nós não temos que ficar presos ao que a notícia tem falado, nós não temos que ficar presos ao que os nossos olhos estão vendo, porque isso realmente nos assola, nos amedronta, isso nos deixa realmente desesperados. Mas quando nós começamos a meditar a palavra de Deus, ela vai acalmando o nosso coração, ela vai nos dando esperança. O Senhor vai falando assim, eu sou contigo, eu sou com a sua família, eu estou cuidando de vocês. É por esse motivo que vocês não podem desistir. Continua assim, continua transmitindo esse amor para os seus filhos, continua ensinando as suas crianças, transfira de geração em geração o que eu tenho ensinado, para que eles venham a conhecer a Deus, assim como você está buscando hoje. Nós precisamos disso. Desenvolva essa prática. Reuniões onde Deus possa ser revelado a todos os integrantes da família. Lá em casa, o único que a gente pega leve é meu neto de... Quantos anos o Marcelinho tem? 4, né? 4 aninhos. Todo culto ele chega, a gente já bota o travesseirinho para ele, ele deita e dorme. Todo culto ele dorme. Mas eu acredito que de repente o subconsciente dele absorve alguma coisa. Algum culto ele fica... Eu até prefiro que ele durma, porque ele não quer ficar dando para lá e para cá. Ele vai para dormir no culto. Mas o restante, a minha netinha do meio, a minha neta mais velha, todos participam das reuniões. Todos ouvem a palavra de Deus. Todos ouvem o que Deus tem feito dentro da nossa casa. E com isso, nós criamos a possibilidade, a percepção dos feitos maravilhosos de Deus dentro da nossa casa. Deus tem feito grandes coisas dentro da nossa casa. E nós, às vezes, estamos tão desatentos. A gente está tão preso a essa correria do dia a dia que a gente não percebe o agir de Deus dentro da nossa casa. Mas à medida que você começa a fazer essas atitudes de buscar a Deus e envolver toda a família, a percepção aumenta. A família toda começa a ver, meu Deus, Deus está tremendo aqui dentro de casa. Eu estou sentindo algo diferente nesse lugar. Isso é importante para a gente. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Bota aí para a gente. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele. Eu acho isso aqui muito legal, ó. Ensina a criança no caminho. É diferente de ensina a criança o caminho. Quando fala ensina o caminho, tipo assim, aponta para a criança o caminho que ele tem de andar. Agora, quando fala ensine a criança no caminho, é dar a mãozinha para ela e vai mostrar para ela o caminho. Seu filho precisa ver você conduzindo ele no caminho do Senhor. Isso nunca sairá do coração dele. Durante muito tempo, nós temos plantado no coração do meu filho mais jovem a palavra de Deus. Levou um tempo, mas nós já estamos vendo alguns frutinhos aparecendo. E a gente reconhece que são frutos de uma semente de um tempo atrás, que está começando a florescer. E daqui a pouco nós vamos ver, para a honra e glória do Senhor Jesus, muitos frutos. Eu profetizo na vida do meu filho, você vai ser um grande homem de Deus. É isso que nós precisamos fazer dentro da nossa casa. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 nos diz assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Em todo tempo nós temos que ensinar os nossos filhos. Em todo tempo nós precisamos falar do amor de Deus à nossa família. Em todo tempo. Porque o Senhor tem grandes coisas para a nossa casa. O Senhor não quer que a nossa casa se perca. O Senhor não quer que a nossa casa se desvie daquilo que Ele tem para a família. E nós precisamos ser as pessoas responsáveis por cada coluna, por cada pilar de sustentação da nossa casa. A responsabilidade é nossa, é minha. Eu não tenho que passar para ninguém. O mundo tem terceirizado muito serviço. E alguns pais, inclusive, a educação. Nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que bater no peito e falar assim, ó, essa responsabilidade o Senhor me confiou e eu vou exercer para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Quarta coluna, que sustenta uma casa. Olha só essa coluna. Temor ao Senhor. Temor a Deus não tem nada a ver com medo, e sim com reverência, que nos faz servir a Deus em obediência à sua palavra. Uma das coisas que a Bíblia mais menciona é que devemos temer a Deus. Eu comecei a olhar algumas referências bíblicas falando de temor a Deus. Meu Deus, são muitos ensinamentos que mostram da importância de nós mantermos sempre o temor a Deus. A Bíblia diz que Deus é santo e perfeito, e por isso Ele odeia o pecado. Nós, porém, somos pequenos, fracos e pecamos todos os dias, e por isso Deus teria todo o direito de nos destruir, mas em vez disso, Deus nos amou e nos deu uma segunda chance, enviando ao Senhor Jesus para nos libertar de todos os pecados, todos os nossos pecados. Por isso, quem teme a Deus, evita o pecado, foge do pecado, mesmo sabendo que o Senhor está sempre disposto a nos perdoar. Nós nos sentimos mal quando desagradamos ao Senhor e não queremos continuar nesse erro para não nos afastarmos da sua presença. Então, se você quer saber como viver de acordo com a vontade de Deus, busque conhecê-lo através da palavra. Deus quer se revelar a você. Ore mais, medite na palavra, peça ao Espírito Santo para colocar dentro do seu coração o temor a Deus. Escolha as suas amizades, escolha com quem você está andando, seja mais seleto. Existem pessoas que não querem levar a gente para bons lugares, muito pelo contrário, querem nos afastar da presença de Deus.
Procure andar com pessoas que te ajudem a viver em santidade e não a te levar para o pecado. Quando tememos ao Senhor, recebemos muitas bênçãos. Em primeiro lugar, nos tornamos pessoas mais sábias, porque tudo que fazemos tem o objetivo de agradar e glorificar o nome do Senhor. E é justamente por isso que a Bíblia diz assim no livro de Salmos, Salmos 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Precisamos entender que tudo que Deus nos pede e nos orienta na sua palavra não o faz com a intenção de nos privar de certos prazeres, de certos momentos de alegria, de descontração. Não, Ele faz para nos trazer proteção para toda a nossa família. Quando tememos ao Senhor e conduzimos toda a nossa família ao respeito e à obediência a Deus, todo o nosso lar passará a desfrutar da proteção de Deus. E o que eu mais quero para a minha casa é que o Senhor esteja com a sua mão sobre o meu lar, protegendo a cada integrante da minha família. Deus te ama e Ele deseja te proteger. Então entenda isso. Tema o Senhor. Outro benefício que o temor ao Senhor nos proporciona está lá relatado no Salmo de número 34, 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que é melhor do que isso? Nada falta aos que o temem, aos que reconhecem o seu senhorio e lhe obedecem. Quem teme o Senhor não sente falta de nada, porque está sempre confiante de que Deus irá cuidar dele. E essa esperança nunca falha, porque Deus realmente cuida daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Que nunca falte dentro da nossa casa o temor ao Senhor. Por isso, meus amados, tenha temor a Deus todos os dias. Reconheça o quanto você depende dele e não haja por conta própria. Ao fazer isso, suas decisões serão mais sábias e você será muito abençoado por causa disso. Quinta coluna, importante, e que tem sido uma coluna B aqui abalada, é a comunicação. Dentro das casas está havendo muita falha de comunicação. Dentro das famílias, eu pergunto, como nós temos utilizado a ferramenta da comunicação dentro dos nossos relacionamentos familiares? Com esse avanço tecnológico que nós temos, smartphone, tablets, computadores, ou seja, hoje tem o mundo nas mãos, né? Muitas informações, aonde nós não conseguimos ficar. São poucas as pessoas, uma vez eu não me lembro qual foi o período que deram, que conseguem ficar de repente 3 a 5 minutos sem tocar no telefone para saber o que está acontecendo. Tem pessoas que estão dirigindo com o telefone do lado, quando eles ouvem um sinal que chegou uma mensagem no zap, eles param de olhar para frente e olham, deixa eu ver quem é. Numa dessas acontece acidente, está acontecendo isso toda hora. A gente não consegue ficar muito tempo longe disso, mas a gente também não consegue mais olhar nos olhos dos nossos familiares. Isso tem se tornado um problema dentro da família. Se você não consegue olhar no olho da tua esposa, se você não consegue olhar nos olhos do seu marido, se os dois não estão olhando para os seus filhos, está pegando. Gente, nós precisamos de ajuda constantemente. Ninguém aqui, por mais servo de Deus que você seja, não tem um momento de crise.
Não passe por momentos difíceis. Não acorde meio para baixo. Hoje eu acordei meio para baixo. Hoje eu acordei assim meio jururu. Mas quando a gente tem um parceiro do seu lado, né, que olha nos seus olhos, identifica você meio tristezinho, já fala logo assim, ó, Paulo não está bem hoje, vou preparar um café especial para ele. Você não preparou hoje, né? Teve outro dia que eu acordei, aquela noite foi mais ou menos, não foi das piores, foi uma noite legal. Acordei, meu amor falou assim para mim, amor, vamos tomar um cafezinho comigo. Aí eu crente que ela teve aquele café corajoso. Você sabe o que é café corajoso? É aquele café que vem sozinho. Eu tô crente que ela teve só um cafezinho para eu acordar e ela... Não, ela preparou ovos, presunto, queijo. Eu falei, meu Deus, eu estou no paraíso, será que eu já morri? Uma mesa que eu não via há muito tempo. E isso ela sabe que é inspiração. Quem te deu essa inspiração? Eu preparo esse cafezinho para ela de vez em quando. E ela resolveu me surpreender. Eu pensei até que eu tinha morrido. Que café. É tão bom quando a gente tem pessoas ao nosso lado que nos amam e que são instrumentos de Deus na nossa vida, que olham nos nossos olhos e identificam que nós estamos precisando de ajuda. O crente não é homem de ferro, não é mulher maravilha, nem super-homem. Isso é tudo ficção, gostosa de se ver, mas a realidade é dura. Quando nós esquecemos um pouco as redes sociais e a gente olha mais para dentro da nossa família, a gente consegue ter da parte de Deus a sensibilidade para perceber problemas e a gente se apresenta para ajudar. Façam isso, que a comunicação dentro da sua casa seja um pouquinho diferente, que vocês possam estar mais sensíveis ao cuidado para com o outro e os dois para com os seus filhos. Lembre-se de mais um detalhe: na mesma proporção que temos dificuldades, seja por falta de tempo ou desinteresse em nos comunicarmos dentro da nossa casa um com os outros, também temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus. E como é que a gente se relaciona com Ele? Através da oração e da meditação na palavra. Deus sabe, Deus entende, a minha vida é muito corrida, por isso que eu tenho orado pouco. Deus sabe, eu não tenho meditado na palavra, porque na verdade a minha vida está muito corrida. Gente, falta de tempo nunca existiu. O que existe é falta de interesse. Quando você se interessa em ter um tempo com Deus, você vai arrumar esse tempo, nem que você acorde um pouco mais cedo, ou se durma um pouco mais tarde. Quantas vezes eu fiquei até altas horas vendo luta, vendo o canal Combate, aquela luta mesmo que existe, a última luta, já anuncia 9 horas e a luta só acontece 3. E quando o camarada começa a lutar, toma um soco, já cai duro, você ficou o tempo todo acordado para nem ver luta. E a gente investe tempo nisso aí. E a gente fica lá acordado, os olhos já fechando. Eu várias vezes eu fiz isso lá em casa. E a gente investe tempo. Mas dentro da nossa casa, com Deus ou com a nossa família, a gente não tem feito o mesmo esforço. E Deus quer que isso mude. E quantos estão dispostos a fazer isso? Diga amém. Você precisa mudar, nós precisamos mudar. Tenha tempo para se relacionar com o Senhor através da oração e através da meditação na palavra. Precisamos mudar esse quadro dentro das nossas famílias. Sexta e última coluna, não menos importante, que a gente precisa estar atento para a nossa casa estar de pé. Seja um exemplo de vida dentro do seu lar. Não adianta seu filho, não adianta sua parentela, seus parentes saberem que você é um servo de Deus, que você é uma mulher de Deus. Isso não é importante. O importante é o que eles estão vendo em você. Pais que dão para os seus filhos exemplos, é o que Deus espera. Pais que se preocupam em investir tempo com Deus. Pais que obedecem a Deus farão com seus filhos, ao observarem as suas vidas,
imitem o seu proceder. E por conta disso, se tornem servos de Deus voluntariamente, sem que seja preciso nenhuma forçação de barra. Tem crianças que só vêm para a igreja porque o pai e a mãe falam, vamos para a igreja, em casa quem manda sou eu. Você ainda está muito criança para decidir. Eu ouvi muito isso. Mas é preciso que os nossos filhos olhem para a gente e queiram conhecer esse Deus, porque eles veem que a gente tem um compromisso com Deus. E eles queiram conhecer esse Deus. É preciso. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, versículo 2, fala assim, ó, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Que exemplo você tem sido para o seu filho, para a sua filha? O que a sua família tem visto quando olha para você? Eu sou do tempo, existia uma fala, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não cabe para a gente. Isso é uma coisa que da forma popular do passado. Isso não cabe para o servo de Deus. Nossos filhos estão a nos observar muito mais do que a gente possa imaginar. E não são poucos os momentos que eles tentam nos imitar. Eu comecei a reparar meu filho um tempo atrás aí. Meu filho começou a me copiar em uma porção de coisa. Agora ele ensinou que é ter um cavanhaque igual o meu. Não vai conseguir mesmo. Isso aqui, ó, é difícil pra caramba de conseguir. O pastor Roberto está tentando. Mas é difícil. Mas meu filho agora, meu filho está assumindo algumas posturas. E a gente percebe que ele tem olhado muito para mim. Não só fisicamente. Eu fiquei muito feliz quando meu filho voltou do projeto radical, bem transformado, bem motivado. E ele falou, pai, agora eu entendo porque o Senhor falava que era bom a gente estar sempre meditando na palavra de Deus. Eu quero ajudar o Senhor nessa empreitada agora aqui em casa. Eu quero também preparar a palavra. Não vou saber falar igual o Senhor, mas eu vou falar o que Deus quer que a gente ouça. Eu falei, meu filho, é isso que eu quero de você. Me ajuda. A empreitada é difícil, mas você me ajudando vai ser mais fácil. Os nossos filhos estão a nos observar. E eu quero ser um bom exemplo dentro da minha casa. Eles conseguem absorver com muito mais facilidade o que eles veem do que o que eles ouvem a gente falar. Você pode ver que você fala para o filho uma porção de coisa que ele deve fazer e ele não faz. Uma porção de coisa que ele não deve fazer quando você vê que está fazendo. Mas às vezes você não fala nada e você começa a fazer algumas coisas que ele acha legal e ele começa a imitar. Então o que ele vê em você, ele aprende e ele copia. Isso é sério, né? Isso é algo muito sério. A Bíblia nos informa que somos cartas vivas, sendo lidas todos os dias. Que responsabilidade está sobre nós quando nós entendemos essa verdade. Precisamos, dentro do nosso proceder, nos tornarmos influenciadores de gerações e principalmente em se tratando da nossa família, conduzi-los à presença de Deus, onde eles sintam prazer em servir a Deus como verdadeiros adoradores do Senhor. Eu não sei o que eu vou deixar para os meus filhos. Eu falo muito isso lá em casa, filho, eu não sei o que eu vou deixar para vocês. Vai ser a conta da Enel, das águas, da cidade, mas uma coisa eu quero deixar como legado, que vocês conheçam a Deus e sintam prazer em servir, porque não existe coisa melhor na vida do que ser servo de Deus. Tem pessoas que estão construindo muitos impérios, mas princípios e valores da palavra de Deus eles não têm ensinado aos seus filhos. E ela o resultado de filhos de crentes
desviados, sem nenhum tipo de compromisso com Deus, os presídios são cheios. Filhos de crentes desviados. Você vai lá, todos os nomes bíblicos: João, Deus, Paulo. Aliás, Paulo não tem muito não. Pedro. É triste, não é? Isso é muito triste. Jovens, cada dia mais precocemente envolvidos com álcool, drogas, promiscuidade. O que falar do homossexualismo, que tem crescido tanto nos últimos tempos? Jovens vivendo debaixo de tantas influências malignas e seduções que eles não conseguem resistir. Há pouco tempo, eu ouvi um negócio que eu fiquei assustado. Eu falei, não estou acreditando que isso seja verdade. Aí me confirmaram: pai, é verdade. Está assim de menininhas, jovens, bonitas, com tudo pela frente, apaixonadas, quando elas andam e encontram um menino com uma tornozeleira eletrônica. Eu falei, isso é sério. Sério. Tem já alguns rapazes que nunca estiveram na cadeia, mas estão fazendo tornozeleiras eletrônicas fake para impressionar as meninas. Acredite se quiser. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Jovens sendo seduzidos por tantas coisas. Jovem tendo como ídolos tudo que é lixo que esse mundo tem entregado. Jovens indo para o inferno. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Diante do exposto, fica a segunda pergunta para você, meu irmão e minha irmã, que Deus trouxe nesse lugar nessa noite. Quem você irá permitir que continue a seduzir e a influenciar os seus filhos e essa próxima geração? Está sob a nossa responsabilidade essa resposta que damos ao Senhor hoje. E algo que nunca devemos nos esquecer: que quando Deus nos diz que filhos são heranças do Senhor, significa que os nossos filhos pertencem a Ele, estão apenas emprestados sob o nosso cuidado, sobre a nossa proteção, sobre a nossa orientação. Estão apenas emprestados, mas eles são heranças do Senhor. E sabe o que significa isso? Um dia, eu não sei quando, mas um dia, certamente, teremos de prestar contas a Deus. O que nós fizemos com os nossos filhos? Aonde nós permitimos os nossos filhos chegar? O que nós fizemos com o nosso cônjuge? Como você tratou a sua varoa? Como você tem tratado o seu marido? Tem sido essa mulher sábia que edifica? Tem sido essa ajudadora que compreende que a missão dele é difícil, mas com você ao lado dele se torna ela mais fácil? Tens amado a tua esposa entendendo que ela é a parte mais frágil, precisa ser amada, protegida, respeitada? Deus um dia irá nos cobrar o sangue daqueles que Ele nos confiou. Que a gente possa ter isso no nosso coração. Que a gente possa entender a nossa responsabilidade diante da nossa família. Para finalizar, eu quero fazer duas perguntas para vocês responderem para vocês. Como anda a sua família? Quais têm sido as colunas responsáveis pela sustentação da sua casa, da sua família? Feche os seus olhos.